Uma coreógrafa virgem de 25 anos perdeu uma aposta idiota numa festa em Ipanema e acordou na cama de um milionário completamente desconhecido. Mas quando descobriu que aquele homem misterioso guardava segredos que iriam transformar sua vida para sempre, percebeu que às vezes nossos maiores erros nos levam exatamente onde precisamos estar. Bem-vindos à História Sem Fim. Antes de mergulharmos nessa jornada de paixão e destino, me contem nos comentários qual é o seu nome e de onde vocês estão nos assistindo. A história que compartilho hoje começou numa noite de traição e lágrimas no Rio de Janeiro, quando Valentina Cordeiro, após descobrir o namorado com outra, aceitou a aposta mais louca de sua vida e invadiu o quarto errado no hotel mais luxuoso da cidade. Ela jamais imaginou que aquele estranho de olhos penetrantes seria o homem que mudaria tudo, transformando uma noite de vergonha no início do amor mais intenso e inesperado que já existiu. Preparem-se para uma história sobre como um único momento de loucura pode reescrever completamente nosso destino, sobre paixões que nascem no lugar mais improvável, e como às vezes precisamos quebrar todas as nossas regras para descobrir quem realmente somos. Peguem aquele cafezinho, se acomodem e venham descobrir como uma invasão inesperada pode se transformar na mais bela das conquistas. A música estava alta demais, os drinks fortes demais, e a aposta totalmente ridícula. Mas nada disso impediu Valentina Cordeiro de entrar no elevador do Hotel Copacabana Palace às quase 2 da manhã, com um sorriso embriagado nos lábios e o coração batendo descompassado no peito. "Último andar", murmurou sua melhor amiga Camila, gargalhando enquanto apertava o botão. "1 hora apenas, sem desistir. Só deita numa cama vazia e finge que você é do tipo que não tem vergonha de nada." Valentina não era o tipo de mulher que aceitava apostas. Ela era estruturada, calma, dolorosamente reservada, o tipo que ainda organizava sua agenda por cores e usava pijamas com estampas de gatinhos. Aos 25 anos, ela havia construído uma vida cuidadosamente controlada. Suas manhãs começavam com aulas de balé clássico para crianças. Suas tardes eram dedicadas à criação de coreografias contemporâneas para pequenas companhias de dança. E suas noites terminavam sempre em casa, com um livro e uma xícara de chá. Mas essa noite era diferente. Essa noite era um borrão de coração partido e caipirinha. Poucas horas antes, ela havia chegado no apartamento que dividia com seu namorado de 2 anos, Ricardo, o homem que um dia prometeu para sempre, e o encontrou beijando sua colega de trabalho. Aparentemente, "estamos dando um tempo" se traduzia em "eu já segui em frente há semanas". Então, quando suas amigas a arrastaram para uma festa de aniversário barulhenta em Ipanema, ela não protestou. Quando os drinks se alinharam, ela não disse não. E quando a aposta foi lançada, Valentina simplesmente riu como uma garota que havia parado de se importar. Por apenas uma noite. "Cobertura", sussurrou para si mesma ao sair do elevador. O corredor estava estranhamente silencioso, forrado com carpete bege profundo, o brilho dourado das luminárias projetando luz suave pelas paredes revestidas de madeira nobre. Valentina examinou os números dos quartos, o coração disparando, parte adrenalina, parte álcool ainda correndo em suas veias. No final do corredor, uma porta estava entreaberta, sem barulho, sem luz, como se alguém tivesse esquecido de fechá-la depois da arrumação. Valentina acordou no seu apartamento em Copacabana com a sensação de que havia vivido um sonho impossível. O sol da manhã invadia seu quarto pequeno e simples, uma realidade gritante comparada à cobertura luxuosa onde havia passado a noite. Ela se espreguiçou na cama de solteiro, tocando involuntariamente os lábios onde ainda sentia o gosto do beijo de Dante. "Foi real", murmurou para si mesma, olhando para o cartão que ele havia deixado em sua bolsa. Um cartão simples, elegante, apenas com seu nome, Dante Marques, e um número de telefone. No verso, uma mensagem manuscrita. "Hoje, 10 horas. Não me decepcione, invasora." Valentina riu baixinho. Invasora. Como se ela fosse algum tipo de criminosa sofisticada,
quando na verdade era apenas uma coreógrafa que mal conseguia pagar as contas do mês. Mas havia algo naquele apelido que a fazia sentir diferente. Mais corajosa, talvez. Ela olhou o relógio. 8h30. Tinha 1h30 para decidir se apareceria ou não. Uma parte sensata de sua mente gritava para esquecer tudo e voltar à sua vida normal. Mas uma parte maior, uma parte que ela nem sabia que existia, já estava escolhendo qual roupa vestir. Às 10h em ponto, Valentina estava parada em frente ao prédio comercial mais imponente do centro do Rio. O endereço que Dante havia dado não era de um café ou restaurante, mas de um escritório no 35º andar. Ela hesitou por um momento, observando o movimento de executivos entrando e saindo do edifício. Senhorita Cordeiro? Uma voz educada a chamou. Um homem de terno se aproximou. O Sr. Marques está esperando. Por favor, me acompanhe. No elevador, Valentina tentou controlar os nervos. O que ela estava fazendo ali? O que um homem como Dante poderia querer com ela além de... Bem, além do óbvio. E mesmo assim, por que ela havia ido? As portas se abriram direto em um escritório que ocupava todo o andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. Dante estava de costas, falando ao telefone em um tom baixo e controlado. Ele usava uma camisa branca impecável e calça social escura. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados, muito diferente do homem despojado que ela havia encontrado na noite anterior. Sim, confirme a reunião para quinta-feira. E Paulo? Sem interrupções pelos próximos 2 horas. Ele desligou e se virou, os olhos encontrando os dela imediatamente. Pontual. Gosto disso. Não sei por que vim, Valentina disse, com uma honestidade que a surpreendeu. Eu sei. Dante se aproximou devagar, como quem não quer assustar um animal selvagem. Você veio porque sentiu a mesma coisa que eu. E o que você sentiu? Ele parou a 1 metro de distância, estudando seu rosto. Que ontem não foi suficiente. O coração de Valentina acelerou, mas ela manteve a voz firme. Você nem me conhece. Por isso estou aqui, por isso você está aqui. Dante gesticulou para o sofá de couro. Café? Você parece do tipo que toma café. Como você sabe? Intuição. Ou talvez porque você cheira a baunilha e canela. Tipo de perfume que uma mulher que toma café usaria. Valentina piscou, surpresa. Eu não uso perfume. Então é seu cheiro natural. Ele sorriu de lado. Ainda melhor. Ela se sentou no sofá, tentando ignorar o calor que subia por seu pescoço. Você sempre fala assim com mulheres que invadem seu quarto? Você é a primeira que invadiu. Dante se serviu de uma cafeteira italiana reluzente e lhe estendeu uma xícara. Açúcar? 2. Sabia. Ele se sentou na poltrona à sua frente, longe o suficiente para não invadir seu espaço pessoal, perto o suficiente para que ela sentisse sua presença. Conte-me sobre você, Valentina Cordeiro. Não há muito para contar. Discordo. Uma mulher que dança como você dançou ontem. Ele fez uma pausa. Sim, eu vi você dançando na sala antes de ir para o quarto. Você se movia como se a música vivesse dentro de você. Valentina corou. Estava bêbada. Estava livre. Dante se inclinou para a frente. Há uma diferença. Ela tomou um gole do café. Estava perfeito. Forte como ela gostava. E você? O que faz um homem como você sozinho num hotel numa quinta-feira à noite? Trabalho. Mentira. Os olhos dele brilharam com diversão. Por que mentira? Porque homens que trabalham até tarde, usam ternos amassados e têm olheiras. Você estava impecável. Valentina surpreendeu a si mesma com sua observação. E triste. O sorriso de Dante desapareceu. Triste. Não triste, mas vazio. Como se você estivesse indo através dos movimentos de viver sem realmente viver. Eles ficaram em silêncio por um momento. Valentina se perguntou se havia ido longe demais,
falado coisas que não deveria. Você está certa, ele disse finalmente. Eu estava no hotel porque não queria ir para casa. E não queria ir para casa porque lá é onde eu lembro que estou sozinho. Sozinho por escolha? Sozinho por circunstância. Dante se levantou e caminhou até a janela. Minha noiva morreu há 3 anos. Câncer. Depois disso, eu meio que parei. O peito de Valentina se apertou. Sinto muito. Isabela era tudo que eu não sou. Espontânea, calorosa, cheia de vida. Ela me ensinou a sorrir. Ele se virou para olhá-la. Ontem à noite foi a primeira vez em 3 anos que eu sorri de verdade. Por causa de mim? Por causa de você. Dante voltou para a poltrona. Sua vez. Por que você estava bêbada numa festa aceitando apostas idiotas? Valentina suspirou. Meu namorado, ex-namorado, me traiu. 2 anos jogados fora porque eu não era aventureira o suficiente. Ela riu amargamente. Irônico, considerando onde acabei. Ele é um idiota. Obrigada, mas você nem me conhece o suficiente para dizer isso. Conheço o suficiente. Dante se inclinou para a frente novamente. Você é do tipo que organiza a vida de todo mundo menos a sua. Aposto que suas amigas sempre vêm até você quando precisam de conselhos. Você é a que lembra dos aniversários de todo mundo, a que sempre tem band-aid na bolsa, a que finge que está bem quando não está. Valentina o encarou, desconfortável com a precisão da descrição. Como você? Porque eu reconheço o tipo. Isabela era assim, sempre cuidando de todo mundo. Ele fez uma pausa. Exceto que você esqueceu de cuidar de si mesma. E você? Esqueceu de viver? Dante sorriu tristemente. Touché. Eles beberam o café em um silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos. Valentina estudou seu rosto, as linhas ao redor dos olhos que falavam de preocupação, não de riso. A tensão na mandíbula que ele provavelmente nem percebia. A forma como seus dedos tamborilavam na poltrona, como se ele sempre precisasse estar em movimento. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Qualquer coisa. O que você realmente quer de mim? Dante a estudou por um longo momento. Honestamente? Não sei. Sei apenas que quando você saiu ontem de manhã, eu senti sua falta antes mesmo de você ter ido embora. O coração de Valentina deu um pulo. Dante. E sei que se você sair agora e eu nunca mais te ver, vou me arrepender pelo resto da vida. Ela colocou a xícara de café na mesa com mãos trêmulas. Você mal me conhece. Então me dê uma chance de te conhecer. Ele se levantou e estendeu a mão. Almoce comigo, jante comigo. Deixe-me descobrir por que você gosta de café com 2 açúcares e por que você dança como se pudesse voar. Valentina olhou para a mão estendida. Era loucura. Ela tinha aulas para dar, coreografias para terminar, uma vida para consertar depois do término com Ricardo. Mas quando olhou nos olhos de Dante, viu algo que reconheceu. A mesma solidão que ela carregava, disfarçada de força. 1 semana, ela disse, aceitando sua mão. Me dê 1 semana para decidir se isso é uma boa ideia. 1 semana, ele concordou, entrelaçando os dedos com os dela. Mas eu vou torcer para que você precise de mais tempo. A semana que seguiu foi diferente de qualquer coisa que Valentina já havia vivido. Dante apareceu em seu estúdio de dança na manhã seguinte com café e pão de açúcar, sentando-se silenciosamente no canto enquanto ela dava aulas para suas pequenas bailarinas. Ele não falou, não interrompeu. Apenas observou com uma intensidade que a fazia esquecer os passos que ensinou por anos. Por que você veio? Ela perguntou depois que as crianças saíram. Para te ver fazer o que ama. Ele respondeu simplesmente. Na terça-feira, ele a levou para almoçar no melhor restaurante de Ipanema. Valentina se sentiu deslocada entre a louça fina e os garçons formais, mas Dante a fez rir contando histórias constrangedoras de reuniões de negócios que deram errado. Você não é o que eu esperava, ela disse, provocando um camarão grelhado. O que você esperava? Arrogância, condescendência, o típico homem rico que acha que o mundo gira ao seu redor. E em vez disso?
Valentina estudou seu rosto. Tristeza, inteligência e uma bondade que você tenta esconder. Dante desviou o olhar. Cuidado com essas observações. Posso começar a acreditar nelas. Na quarta-feira, choveu torrencialmente, e eles ficaram presos no escritório dele por 3 horas. Valentina descobriu que Dante tocava piano. Não bem, ele admitiu, mas com paixão. Ela dançou enquanto ele tocava, criando uma coreografia espontânea que nasceu da música imperfeita e do momento. Você é incrível, ele disse quando a música parou. Sou apenas eu. Exatamente. Dante se levantou do piano. Você é genuína em um mundo de pessoas fingindo ser quem não são. Na quinta-feira, ela o levou para conhecer seu mundo, o pequeno teatro em Santa Teresa, onde ela ensaiava com uma companhia independente. Dante se sentou na primeira fileira, assistindo uma apresentação improvisada que ela e seus colegas montaram só para ele. Por que a dança? Ele perguntou depois, enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedo. Porque quando danço, não preciso explicar quem sou. Meu corpo conta a história que minha voz não consegue. Valentina parou para olhá-lo. E você? Por que os negócios? Controle. Resultados previsíveis, ao contrário das pessoas. Eu sou previsível? Dante sorriu. Você é a coisa mais imprevisível que já aconteceu comigo. Na sexta-feira, eles simplesmente caminharam pela praia de Copacabana ao pôr do sol. Não falaram muito, apenas caminharam lado a lado. Ocasionalmente suas mãos se tocando quando um deles apontava algo interessante. A semana acabou. Valentina disse quando chegaram ao final da praia. Acabou. E agora? Dante parou e se virou para encará-la completamente. Agora você me disse 1 semana foi suficiente para decidir. Valentina sentiu o vento marinho bagunçar seus cabelos. Ouviu o som das ondas quebrando na areia. Viu o último raio de sol dourado refletir nos olhos cinzentos de Dante. Ela pensou na semana que passou. Não apenas nos momentos espetaculares, mas nos pequenos. A forma como ele lembrava que ela gostava de café sem espuma, como ele escutava realmente quando ela falava, como ele a olhava quando achava que ela não estava vendo. Não foi suficiente, ela disse finalmente. Não? Não. Valentina deu um passo mais perto. Eu quero mais tempo. Eu quero ver onde isso pode ir. Dante sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela havia visto dele. Tem certeza? Não, estou apavorada. Ela riu nervosamente. Mas pela primeira vez na vida quero fazer algo que me apavora. Ele tocou seu rosto gentilmente. Você não vai se arrepender. Como pode ter certeza? Porque eu vou fazer questão de que não se arrependa. E quando ele a beijou ali na praia, com o som das ondas e o céu rosa do entardecer como testemunhas, Valentina soube que havia feito a escolha certa. Não porque tinha certeza do futuro, mas porque finalmente havia escolhido sentir em vez de apenas sobreviver. A invasão inesperada havia se tornado algo muito maior. Havia se tornado o início de tudo. 2 semanas se passaram desde que Valentina decidiu dar uma chance real ao que estava crescendo entre ela e Dante. E nessas 2 semanas, sua vida havia mudado de formas que ela nunca imaginou possíveis. Não eram apenas os jantares em restaurantes que ela só conhecia de revista, ou os presentes thoughtful que apareciam em sua mesa, livros de dança que ela havia mencionado querer, flores que não eram rosas óbvias, mas orquídeas delicadas que combinavam com sua personalidade. Era a forma como Dante lembrava de pequenos detalhes, que ela torcia o nariz quando concentrada, que preferia chá verde depois das 18 horas, que seus olhos brilhavam de uma forma especial quando falava sobre uma nova coreografia. E mais importante, era como ele a via. Não como a namorada bonitinha para exibir em eventos, não como a mulher que deveria se moldar aos seus gostos. Dante a via como Valentina, e isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Você está diferente, comentou Camila, sua melhor amiga, enquanto tomavam açaí na praia de Ipanema numa tarde de sábado. Mais presente.
Como se você tivesse acordado de um sono longo. Valentina sorriu, mexendo o açaí distraidamente. Talvez eu tenha acordado mesmo. E o Ricardo? Já conseguiu falar com ele sobre pegar suas coisas? Dante se ofereceu para ir comigo buscar minhas roupas. Valentina corou levemente. Na verdade, ele insistiu. Disse que eu não deveria ter que enfrentar aquilo sozinha. Camila arqueou uma sobrancelha. Interessante. Ele está sendo protetor ou possessivo? Protetor, Valentina respondeu sem hesitar. Existe uma diferença. Dante não me diz o que fazer. Ele apenas está lá caso eu precise. E você precisa? Valentina pensou na pergunta. 2 semanas atrás, ela teria dito que não precisava de ninguém. Mas agora, talvez eu esteja aprendendo que não há problema em precisar de alguém. Naquela mesma tarde, Valentina estava no apartamento que dividira com Ricardo, finalmente enfrentando o que havia deixado para trás. Dante estava encostado na parede da sala, dando-lhe espaço, mas permanecendo por perto. Ela havia insistido que podia fazer aquilo sozinha, mas secretamente estava grata por sua presença silenciosa. Então esse é o famoso Dante. Ricardo apareceu na porta do quarto, os braços cruzados e uma expressão que tentava ser intimidadora. O homem que roubou minha namorada. Ex-namorada, Valentina corrigiu, dobrando suas roupas cuidadosamente. E ninguém me roubou. Eu escolhi sair. Escolheu ou foi seduzida por dinheiro? O silêncio que seguiu foi tenso. Valentina sentiu Dante se endurecer atrás dela, mas quando se virou, ele não havia se movido. Apenas a observava, esperando para ver como ela lidaria com a situação. Ricardo, ela disse, sua voz calma, mas firme. Você me traiu. Você escolheu outra pessoa. Você não tem direito de questionar minhas escolhas agora. Mas você nunca foi assim. Você nunca foi do tipo que sai com homens ricos, que vai a restaurantes caros, que se valoriza. Valentina fechou a mala e se virou para encará-lo completamente. Você está certo. Eu nunca fui do tipo que sabia quanto valia, mas estou aprendendo. Ricardo olhou para Dante, que continuou imóvel. E você? Não vai falar nada? Não há nada para eu falar, Dante respondeu calmamente. Valentina é perfeitamente capaz de falar por si mesma. Que conveniente. O cavaleiro de armadura reluzente que deixa a princesa lutar suas próprias batalhas. Desta vez, Dante deu um passo à frente, e algo em sua postura mudou completamente. Não era agressivo, mas havia uma autoridade silenciosa que fez Ricardo recuar instintivamente. Você está certo, Dante disse, sua voz baixa, mas clara. Eu deixo Valentina lutar suas próprias batalhas. Porque ela é forte o suficiente para isso, inteligente o suficiente para isso, e corajosa o suficiente para isso. Qualidades que, aparentemente, você nunca percebeu nela. Valentina sentiu seu coração acelerar. Não porque Dante havia a defendido, mas porque ele havia a defendido da forma certa, reconhecendo sua força em vez de assumir sua fraqueza. Estamos indo, ela disse, pegando sua mala. Na porta, virou-se uma última vez. Ricardo, espero que você encontre alguém que seja aventureira o suficiente para você. E espero que ela seja inteligente o suficiente para ver quem você realmente é. No carro, eles dirigiram em silêncio por alguns quarteirões antes de Valentina finalmente falar. Obrigada. Por quê? Por não assumir que eu precisava ser salva. Por deixar eu falar primeiro. Dante parou no semáforo vermelho e a olhou. Você não precisa ser salva, Valentina. Você precisa ser apoiada. Há uma diferença enorme. Isabela te ensinou isso? Na verdade, não. Ele sorriu tristemente. Isabela era mais tempestuosa. Ela gritava primeiro e pensava depois. Você é diferente. Você pensa, escolhe suas palavras, e então destrói alguém com educação. Valentina riu. Eu destruí o Ricardo? Completamente, e ele nem percebeu. O semáforo abriu, mas em vez de seguir em frente, Dante estacionou o carro na lateral da rua. Posso te contar algo? Claro.
Quando eu vi como você lidou com aquela situação... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Foi a primeira vez que eu realmente entendi o que significa admirar alguém. O coração de Valentina bateu mais forte. Dante. Não, deixe-me terminar. Ele se virou no banco para olhá-la completamente. Eu amei Isabela. Mas era um amor jovem, impetuoso. Eu a queria, a protegia. Tentava resolver seus problemas. Com você é diferente. Eu te admiro, te respeito. E isso me assusta porque é muito mais profundo do que qualquer coisa que já senti. Valentina engoliu em seco. E o que isso significa? Significa que eu estou caindo por você de uma forma que não sei como parar. E significa que se você quiser correr, agora é a hora. Ela o estudou por um longo momento. A vulnerabilidade em seus olhos, a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos tremiam levemente no volante. E se eu não quiser correr? Então... Dante hesitou. Então você precisa saber que depois de hoje, depois de te ver ser incrível lá dentro, eu não vou conseguir fingir que isso é casual. Quem disse que eu quero que seja casual? A pergunta dele morreu quando ela se inclinou e o beijou. Não foi como os beijos cuidadosos que haviam compartilhado antes. Este era urgente, honesto, cheio de semanas de tensão acumulada e sentimentos que nenhum dos dois havia admitido completamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Seu apartamento ou o meu? Ela sussurrou contra seus lábios. O meu, ele respondeu sem hesitar. Quero te mostrar algo. A cobertura de Dante era ainda mais impressionante durante o dia. A vista panorâmica do rio se estendia em todas as direções. As montanhas, o oceano, a cidade pulsando de vida lá embaixo. Mas Valentina mal notou a vista. Sua atenção estava completamente focada no homem ao seu lado. O que você queria me mostrar? Ela perguntou. Em vez de responder, Dante a levou até o piano que ela havia visto na semana anterior. Mas desta vez, havia algo diferente. Partituras espalhadas por cima, algumas com anotações manuscritas. Eu estive compondo, ele disse, quase envergonhado. Bem, tentando. Não sou músico, mas... Valentina pegou uma das folhas. A música estava escrita numa caligrafia cuidadosa, com pequenas correções e ajustes por toda parte. Para quê? Para você. Para quando você dança. Dante se sentou no banco do piano, os dedos hesitando sobre as teclas. Cada vez que te vejo criar uma coreografia, fico pensando em como seria ter uma música feita especificamente para os seus movimentos. Ele começou a tocar. A melodia era simples, mas havia algo nela que capturou perfeitamente a essência de como Valentina se sentia quando dançava, livre, fluida, viva. Sem pensar, ela começou a se mover. Primeiro apenas oscilando com a música, depois deixando seu corpo responder completamente ao som. A música parecia conhecer seus movimentos antes mesmo dela os fazer, como se Dante tivesse estudado cada gesto seu e traduzido para notas musicais. Quando a música terminou, ela estava parada bem ao lado do piano, ofegante e emocionada. Como você... Ela começou, mas a pergunta morreu quando viu a expressão no rosto dele. Dante estava olhando para ela como se ela fosse a coisa mais bela que já havia visto. Não apenas fisicamente, mas completamente. Sua paixão, sua arte, sua alma. Você é incrível, ele sussurrou. Desta vez, foi ele quem se inclinou para beijá-la. E desta vez, nenhum dos dois se afastou. O beijo evoluiu naturalmente, mãos explorando, respiração acelerando. Dante a puxou para mais perto até que ela estava sentada no colo dele no banco do piano, as teclas tocando notas aleatórias sob o peso de seus corpos. Valentina, ele murmurou contra seu pescoço. Tem certeza? Tenho medo, ela admitiu. Mas tenho certeza. Ele parou de beijá-la para olhar em seus olhos. Medo de quê? De que depois disso, não haja volta. Dante tocou seu rosto gentilmente.
E se eu disser que não quero que haja volta? Então eu diria que também não quero. Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, como se quisesse memorizar cada segundo. Então, sem pressa, a levou para seu quarto. A primeira vez de Valentina foi nada como ela havia imaginado. Não foi desajeitada ou dolorosa como suas amigas haviam a advertido que poderia ser. Com Dante, foi como dançar, um ritmo natural que seus corpos encontraram juntos, uma música silenciosa que apenas eles dois podiam ouvir. Ele foi paciente, atencioso, fazendo questão de que cada toque a fizesse se sentir adorada, em vez de simplesmente desejada. E quando finalmente se tornaram completamente íntimos, Valentina entendeu pela primeira vez por que as pessoas falavam sobre fazer amor como algo transformador. Porque ela se sentia transformada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se uma parte dela que estava adormecida tivesse finalmente acordado. Depois, eles ficaram deitados entrelaçados, a cabeça dela no peito dele, escutando o coração dele gradualmente retornar ao ritmo normal. Posso te perguntar algo? Dante disse, os dedos brincando distraidamente com seus cabelos. Qualquer coisa. Porque você escolheu que fosse comigo. Valentina se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Porque você me fez sentir que eu valia a pena esperar. Mesmo sendo virgem aos 25, mesmo sendo inexperiente, mesmo sendo tudo que o Ricardo disse que estava errado comigo, você me fez sentir que eu era perfeita do jeito que sou. Dante puxou-a para um beijo suave. Você é perfeita do jeito que é. E você? Ela perguntou. O que isso significa para você? Ele ficou quieto por um longo momento, e Valentina começou a se preocupar que havia perguntado demais, cedo demais. Significa, ele disse finalmente, que pela primeira vez em 3 anos, quando penso no futuro, não vejo apenas vazio. Vejo possibilidades. Valentina sorriu e se aconchegou contra ele novamente. Lá fora, o rio continuava sua vida noturna agitada. Mas ali dentro, no universo que haviam criado juntos, havia apenas paz. Dante? Aquela música que você compôs, posso usar numa coreografia? Ela sentiu o peito dele vibrar com uma risada baixa. É sua, toda sua. Obrigada. Pelo quê? Por me dar algo bonito para dançar. Obrigado, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Pelo quê? Por me dar um motivo para criar música novamente. Eles adormeceram assim, entrelaçados e completos, sem saber que do outro lado da cidade, fotógrafos já estavam desenvolvendo imagens que mudariam suas vidas para sempre. A paz que haviam encontrado juntos estava prestes a ser testada de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. Mas por aquela noite, nada disso importava. Por aquela noite, eles tinham um ao outro, e isso era suficiente. Valentina acordou com o som do telefone tocando insistentemente. O sol da manhã filtrava pelas cortinas da cobertura de Dante, criando padrões dourados no chão do quarto. Ela se espreguiçou preguiçosamente, ainda envolta na sensação de completude da noite anterior, quando percebeu que Dante não estava mais na cama. Vozes abafadas vinham da sala. Uma conversa tensa, o tom de Dante mais duro do que ela jamais havia ouvido. Não, Paulo, não vamos fazer declaração nenhuma, ele dizia ao telefone. E certamente não vamos pagar para abafar nada. Valentina se levantou, envolvendo-se no roupão de seda que ele havia deixado para ela, e caminhou silenciosamente até a porta do quarto. Através da fresta, podia ver Dante de costas, olhando pela janela enquanto falava. Sim, eu entendo as implicações para os negócios, mas ela não é uma distração que pode ser resolvida com dinheiro. O estômago de Valentina se contraiu. Ela sabia instintivamente que estavam falando sobre ela. Escuta, Paulo, Dante continuou, sua voz ficando ainda mais fria. Se os acionistas têm problema com minha vida pessoal, eles podem vender suas ações. Agora quero que você cancele todas as minhas reuniões desta manhã. E Paulo, se qualquer jornalista ligar, você não tem comentários. Dante desligou e passou a mão pelos cabelos,
um gesto de frustração que Valentina havia aprendido a reconhecer. Ela hesitou por um momento antes de sair do quarto. "Bom dia", ela disse suavemente. Ele se virou, e o sorriso que iluminou seu rosto quase a fez esquecer a conversa tensa que acabara de ouvir. Quase. "Bom dia, linda." Dante se aproximou e a beijou gentilmente. "Dormiu bem?" "Perfeitamente." Ela estudou seu rosto. "Tudo bem?" Você parecia tenso ao telefone. A expressão dele mudou sutilmente, uma sombra passando por seus olhos. "É... complicado." "Complicado como?" Dante suspirou e caminhou até a mesa de centro, onde havia vários jornais espalhados. "Talvez seja melhor você ver por si mesma." Com o coração disparando, Valentina se aproximou da mesa. O primeiro jornal que viu tinha uma foto sua na capa, uma imagem dela saindo da cobertura de Dante no dia anterior, os cabelos desarrumados, um sorriso no rosto. A manchete dizia: "O novo amor do magnata Dante Marques. Quem é a misteriosa coreógrafa?" Ela pegou outro jornal. Esta foto a mostrava entrando no prédio dele de manhã cedo, café na mão. "Romance ou estratégia? A jovem que conquistou o coração mais cobiçado do Rio." "Meu Deus", ela sussurrou folheando mais páginas. Havia fotos dela dando aulas no estúdio, caminhando na praia, até mesmo uma antiga foto de formatura que alguém havia conseguido de algum lugar. "Eles trabalham rápido", Dante disse amargamente. "Muito rápido." Valentina se sentou pesadamente no sofá, ainda folheando os jornais. As matérias eram invasivas, especulativas. Falavam sobre sua origem humilde, sua inexperiência no mundo empresarial. Questionavam se ela estava com Dante por interesse. "Como eles conseguiram tantas informações?" ela perguntou a voz trêmula. "Dinheiro. Muito dinheiro." Dante se sentou ao lado dela. Conversaram com seus vizinhos, colegas do estúdio, até com garçons de restaurantes onde fomos. O Brasil inteiro está curioso sobre quem finalmente conquistou Dante Marques. "E o que isso significa para nós?" Dante pegou suas mãos. "Significa que nossa privacidade acabou. Significa que cada lugar que formos, cada coisa que fizermos, será fotografada e analisada. Significa..." Ele hesitou. "Significa que você vai ser julgada por pessoas que não te conhecem." Como se para provar seu ponto, o telefone de Valentina começou a tocar. Ela olhou a tela. "Camila." "Vale, você viu?" A voz de sua amiga soou tensa do outro lado da linha. "Acabei de ver. Tem repórteres na porta do seu prédio. E do estúdio também. Márcia me ligou dizendo que tentaram entrevistar as mães das suas alunas." Valentina fechou os olhos. "Ah, não. Você está onde? Está segura?" "Estou com Dante." "Ótimo. Fica aí. Não saia, não fale com ninguém. Isso vai passar." Mas mesmo enquanto Camila tentava ser encorajadora, Valentina sabia que nada seria igual. Quando desligou, Dante estava observando-a com uma expressão indecifrável. "Se arrepende?" ele perguntou baixinho. "De quê?" "De não ter corrido quando eu te dei a chance." Valentina olhou para ele. Realmente olhou. Viu a preocupação em seus olhos, a tensão em seus ombros, a forma como ele estava tentando esconder o próprio medo de que isso fosse demais para ela. "Pergunte-me de novo no final do dia", ela disse finalmente. O dia foi um borrão de ligações incessantes, mensagens de números desconhecidos e a sensação crescente de estar vivendo em um aquário. Dante cancelou todos os compromissos e ficou com ela, mas Valentina podia sentir a tensão aumentando a cada hora que passava. À tarde, Paulo, o assistente de Dante, chegou com mais jornais e uma pilha de contratos. "Os advogados querem que a senhorita assine alguns documentos", ele explicou, evitando o olhar de Valentina. "Acordos de confidencialidade, algumas cláusulas de proteção." "Proteção contra o quê?" Valentina perguntou. Paulo trocou um olhar com Dante. "Contra. Bem, caso o relacionamento não dê certo, para proteger os interesses comerciais do Sr. Marques."
O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Documentos para me silenciar, você quer dizer? Ela disse, sua voz perigosamente calma. Valentina, Dante começou, mas ela levantou a mão. Não, deixe-me entender. Ela se virou para Paulo. Vocês querem que eu assine papéis garantindo que se eu e Dante terminarmos, eu não vou prejudicar a reputação dele? Não vou falar sobre nosso relacionamento? Não vou capitalizar sobre nossa conexão? Paulo pareceu desconfortável. São apenas precauções padrão, senhorita. Saia, Dante disse de repente, sua voz cortante. Senhor, saia, agora, e leve esses papéis com você. Depois que Paulo saiu, Dante e Valentina ficaram se encarando em silêncio. Você sabia sobre os documentos? Ela perguntou. Não da forma como ele apresentou. Dante passou a mão pelo rosto. Meus advogados me sugeriram algumas proteções, mas não eram sobre te silenciar. Eram sobre proteger você também. Proteger-me de quê? Da mídia, de pessoas tentando usar você para chegar até mim, do mundo tentando te destruir por estar comigo. Valentina se afastou dele, caminhando até a janela. Lá embaixo, podia ver alguns fotógrafos esperando na calçada. Talvez eles estejam certos, ela disse baixinho. Quem? Seus advogados, sua equipe. Talvez eu seja uma distração. Talvez você esteja melhor sem... Não termine essa frase. A voz de Dante era firme. Não você também. Eu também o quê? Não desista de nós porque outras pessoas têm opiniões. Valentina se virou para olhá-lo. Dante, olhe para mim. Realmente olhe. Eu sou uma coreógrafa de classe média que mal consegue pagar o aluguel. Você é um dos homens mais ricos do Brasil. Essas pessoas não estão erradas em questionar nossos motivos. Elas estão completamente erradas. Dante se aproximou, mas parou quando ela recuou. Seus motivos são puros. Você nem sequer sabe quanto dinheiro eu tenho. Mas elas não sabem disso, e nunca vão acreditar. E desde quando a opinião de estranhos importa mais do que o que sentimos um pelo outro? A pergunta a atingiu como um raio. Valentina percebeu que estava fazendo exatamente o que havia passado a vida inteira fazendo, deixando o medo e a opinião dos outros ditarem suas escolhas. Antes que pudesse responder, o interfone tocou. Dante atendeu com irritação. Senhor Marques, tem uma Camila aqui embaixo. Diz que é amiga da senhorita Valentina. Pode subir, Dante disse. Depois se virou para Valentina. Sua amiga veio te buscar. Eu não pedi para ela vir. Minutos depois, Camila entrou como um furacão, abraçando Valentina imediatamente. Você está bem? Não atendeu meu telefone por horas. Estou bem. Camila se virou para Dante, estudando-o com olhos críticos. E você? Tem alguma ideia do que fez com a vida da minha melhor amiga? Camila! Valentina protestou. Não, deixa ela falar, Dante disse calmamente. Ela tem razão em estar preocupada. Preocupada é pouco. Camila cruzou os braços. Você tem ideia de como é para ela? Toda a vida dela virou entretenimento público. As mães das alunas dela estão questionando se ela é uma influência apropriada para seus filhos. O dono do estúdio está considerando se deve renovar o contrato dela. Valentina sentiu o mundo girar. O Rogério disse isso? Não exatamente. Mas está considerando. Toda essa atenção está complicando as coisas. Dante ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava pesada. Eu posso resolver isso. Como? Valentina perguntou. Posso comprar o estúdio, garantir que você nunca perca seu emprego por causa disso. E depois? Vai comprar todos os lugares onde eu trabalho? Vai controlar minha carreira inteira para me proteger? Se necessário. A simplicidade da resposta a deixou sem palavras. Camila olhou entre os dois e sussurrou. Meu Deus, vocês realmente se amam, não é? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Porque Camila havia dito a palavra que nenhum dos dois havia pronunciado ainda. Amor. Dante olhou diretamente para Valentina. Sim, eu amo. O coração dela parou.
Dante, eu te amo, Valentina. E se isso significa que vou ter que enfrentar o mundo inteiro para te proteger, então é isso que vou fazer. Lágrimas encheram os olhos dela. Mesmo que isso destrua tudo que você construiu, o que eu construí não significa nada se você não estiver aqui para compartilhar. Camila limpou discretamente os próprios olhos. Ok, então. O que vocês vão fazer? Valentina olhou para Dante, depois para sua melhor amiga, depois para os jornais espalhados pela mesa. Toda a sua vida ela havia escolhido o caminho seguro, a opção que não causava ondas, que não chamava a atenção. Mas olhando para Dante, para o homem que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela, ela percebeu que segurança não era o mesmo que felicidade. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse finalmente. Mas não fugindo ou se escondendo. Vamos enfrentar de frente. Tem certeza? Dante perguntou. Tenho medo, ela admitiu. Mas tenho certeza. Dante sorriu. O primeiro sorriso genuíno do dia. Então vamos mostrar a eles quem somos realmente. Naquela noite, eles saíram. Não para se esconder em um restaurante reservado ou se refugiar na cobertura, mas para jantar no pequeno restaurante em Santa Teresa, onde haviam ido na primeira semana juntos. Caminharam pelas ruas de mãos dadas, ignorando os flashes das câmeras, conversando normalmente. Por que aqui? Dante perguntou enquanto se sentavam na mesinha simples de madeira. Porque aqui é onde comecei a me apaixonar por você, Valentina respondeu. E quero que o mundo veja que não estou com você pelo dinheiro ou status. Estou com você porque quando estou ao seu lado, sou a melhor versão de mim mesma. Dante pegou sua mão por cima da mesa. E eu estou com você porque você me faz querer ser digno do amor que sinto. Eles jantaram sob o olhar curioso de outros clientes e o flash ocasional de fotógrafos do lado de fora. Mas pela primeira vez desde que a história explodiu na mídia, Valentina se sentiu em paz. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque ela havia feito uma escolha. Havia escolhido o amor em vez do medo, a coragem em vez da segurança. E quando saíram do restaurante naquela noite, Dante sussurrou em seu ouvido. Pronta para a próxima aventura? Com você? Valentina sorriu. Estou pronta para qualquer coisa. Eles não sabiam que nas próximas semanas essa coragem seria testada de formas que nunca imaginaram. Mas também não sabiam que do outro lado desses testes, uma felicidade ainda maior os esperava. Por enquanto, eles tinham um ao outro, e isso era suficiente para enfrentar qualquer tempestade. 3 meses haviam se passado desde que Valentina e Dante decidiram enfrentar o mundo juntos. E enfrentar foi exatamente o que fizeram. A mídia eventualmente encontrou outros alvos. Os negócios de Dante se estabilizaram, e Valentina descobriu que a notoriedade tinha seus benefícios, novas oportunidades de trabalho, convites para coreografar para companhias maiores, até mesmo uma proposta para um programa de TV sobre dança. Mas mais importante, eles haviam se estabelecido em uma rotina de felicidade doméstica que surpreendia os dois. Valentina agora tinha suas próprias gavetas na cobertura de Dante. Ele tinha um canto reservado em seu pequeno apartamento para trabalhar. Não era uma convivência oficial, mas era uma vida construída deliberadamente, cuidadosamente, juntos. Era uma quinta-feira de manhã quando tudo mudou. Valentina estava preparando o café da manhã, uma habilidade que havia aperfeiçoado nas últimas semanas, quando Dante apareceu na cozinha já vestido para o trabalho, mas com uma expressão estranha no rosto. Bom dia, ela disse, se virando para beijá-lo. Dormiu bem? Valentina, ele disse sem retribuir o beijo. Precisamos conversar. O tom de sua voz fez o estômago dela se contrair. Era o mesmo tom que ele usava para conversas de negócios difíceis. O que foi? Ela desligou o fogo e se virou completamente para ele. Aconteceu alguma coisa? Dante se apoiou no balcão da cozinha, as mãos nervosas tamborilando na superfície de granito. Recebi uma ligação ontem à noite, depois que você dormiu. Uma ligação de quem? Do Dr. Santos, meu médico. O coração de Valentina disparou. Você está doente?
Não. Dante fez uma pausa. Mas ele me disse algo que mudou tudo. Valentina segurou a respiração, esperando. Lembra quando te contei sobre Isabela? Sobre como ela morreu? Claro. O que eu não te contei é que pouco antes do acidente, descobrimos que ela não podia ter filhos. Problemas genéticos complexos. Estávamos investigando outras opções quando Dante engoliu em seco. Quando ela morreu, Valentina tocou seu braço gentilmente. Dante, sinto muito. Deve ter sido devastador. Foi, mas não é só isso. Ele a olhou diretamente. Dr. Santos me ligou porque chegaram os resultados de alguns exames que ele pediu há semanas. Exames que eu vinha adiando há anos. Que tipo de exames? Fertilidade. Contagem de espermatozoides. Tudo. Dante passou a mão pelos cabelos. Valentina, eu tenho uma condição rara. Genética. E ela está progredindo. O mundo de Valentina começou a girar. O que isso significa? Significa que se eu quero ter filhos biológicos, é agora ou nunca. Literalmente. Dr. Santos estima que em 6 meses, talvez 1 ano, as chances serão praticamente zero. Valentina se afastou dele, precisando de espaço para processar a informação. Por que você está me contando isso? Porque... Dante hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis que já havia pronunciado. Porque eu quero ter um filho. E eu quero ter um filho com você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Valentina podia ouvir o som de seu próprio coração batendo, o barulho distante do trânsito lá embaixo, mas não conseguia encontrar palavras. Eu sei que é muito. Dante continuou rapidamente. Eu sei que estamos juntos há apenas alguns meses. Sei que não falamos sobre futuro a longo prazo, sobre casamento, sobre família. Mas as circunstâncias... Você está me pedindo para ter um bebê com você, Valentina disse lentamente, ainda tentando processar. Sim. Um bebê que você quer porque pode ser sua única chance de ser pai. Dante flinched. Não é assim. Não? Então como é? Eu quero ter um filho com você porque te amo. E sim, porque pode ser minha única chance biologicamente. Mas principalmente porque não consigo imaginar criar uma criança com mais ninguém. Valentina caminhou até a janela, olhando para a cidade acordando lá embaixo. Sua mente estava uma bagunça de emoções contraditórias. E se eu disser não? Ela perguntou sem se virar. Então eu aceito. E continuamos nossa vida exatamente como está. Mentira. Valentina. É mentira, Dante. Ela se virou para encará-lo. Se eu disser não, você sempre vai se perguntar e se? Sempre vai se ressentir por ter perdido sua única chance. E eu sempre vou saber que fui eu quem negou isso a você. Dante não negou, e isso disse tudo. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Quanto tempo? Não sei. Só... tempo. Valentina passou os 3 dias seguintes em sua própria cidade mental, analisando a situação de todos os ângulos possíveis. Ela conversou com Camila, que ficou dividida entre o choque e a excitação. Conversou com sua mãe por telefone, sem mencionar especificamente a situação, mas pedindo conselhos sobre decisões importantes. E, principalmente, conversou consigo mesma. Aos 25 anos, ela nunca havia pensado seriamente em ter filhos. Não porque não queria, mas porque nunca havia encontrado alguém com quem pudesse imaginar criando uma família. Ricardo certamente não havia sido essa pessoa. Mas Dante... Ela conseguia imaginá-lo como pai. Conseguia vê-lo sendo paciente e atencioso, ensinando uma criança a tocar piano, lendo histórias antes de dormir, sendo o tipo de pai que estava presente, envolvido, amoroso. A questão não era se Dante seria um bom pai. A questão era se ela estava pronta para ser mãe. E se estava pronta para tomar uma decisão tão importante baseada em uma urgência médica em vez de timing natural. Na sexta-feira à noite, ela finalmente voltou para a cobertura. Dante estava na sala, fingindo ler, mas ela podia ver a tensão em todo o seu corpo. Oi, ela disse suavemente. Oi. Ele colocou o livro de lado.
Como você está? Confusa, assustada, mas... Ela se sentou ao lado dele no sofá, também esperançosa. Os olhos dele se iluminaram. Esperançosa? Dante, posso te fazer algumas perguntas? Qualquer coisa. Se não fosse pela condição médica, quando você teria me pedido isso? Ele pensou cuidadosamente. Honestamente, provavelmente em 1 ano, talvez 2. Quando tivéssemos vivido juntos por um tempo, quando tivéssemos conversado sobre casamento, quando nos sentíssemos completamente seguros sobre nosso futuro juntos. E agora? Como você se sente sobre nosso futuro? Eu me sinto como se você fosse a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Me sinto como se já soubesse que vou te amar quando tivermos 80 anos. Me sinto como se a única diferença entre agora e daqui a 2 anos seja tempo, não certeza. Valentina assentiu lentamente. E se eu engravidar e descobrirmos que não somos compatíveis como pais? E se isso arruinar o que temos? E se não arruinar? E se apenas tornar nosso amor mais profundo? Você está disposto a correr esse risco? Dante pegou suas mãos. Valentina, o maior risco que já corri na vida foi deixar você sair do meu quarto naquela primeira manhã. Todos os outros riscos desde então têm valido a pena. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Mesmo quando a mídia estava nos perseguindo? Especialmente então, porque foi quando descobri que você escolheu ficar. Valentina respirou fundo. Tenho mais perguntas. Pode fazer. Casamento. Se fizermos isso, se eu engravidar, o que acontece com o nosso relacionamento? Eu quero me casar com você, Dante disse sem hesitar. Criança ou não? Mas se você quiser que nossa criança nasça com pais casados, eu ficaria honrado em chamar você de minha esposa antes disso. E se algo der errado? E se eu não conseguir engravidar ou se perdermos o bebê? A voz de Dante ficou gentil. Então enfrentaremos isso juntos. E talvez exploremos outras opções. Adoção, tratamentos, ou talvez descobriremos que nossa família de 2 é perfeita do jeito que é. Valentina estudou seu rosto procurando por qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Tudo que viu foi amor, esperança e uma vulnerabilidade que a fez querer protegê-lo. Uma última pergunta, ela disse. Por que eu? Por que você quer fazer isso comigo especificamente? Dante sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Porque quando imagino nosso filho, eu vejo seus olhos. Vejo sua gentileza, sua força, sua paixão pela vida. Vejo alguém que vai crescer sabendo que é amado incondicionalmente porque teve você como mãe. Ele fez uma pausa. E porque quando imagino a pessoa que quero ao meu lado durante as noites sem dormir, as primeiras palavras, os primeiros passos, não consigo imaginar mais ninguém além de você. Lágrimas encheram os olhos de Valentina. Dante. Sim? Minha resposta é sim. A alegria que explodiu no rosto dele foi como ver o sol nascer. Ele a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade que falava de gratidão, amor e esperança. Tem certeza? Ele sussurrou contra seus lábios. Estou apavorada, ela admitiu. Mas sim, quero fazer isso com você. Nas semanas que seguiram, suas vidas se transformaram em uma mistura de romance acelerado e planejamento prático. Eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima na praia da Barra da Tijuca, apenas com familiares próximos e alguns amigos. Valentina usou um vestido simples de seda branca, Dante estava mais bonito do que nunca de terno claro, e quando eles trocaram votos que haviam escrito um para o outro, não havia um olho seco na pequena audiência. Valentina, Dante disse, segurando suas mãos enquanto o oceano fornecia a trilha sonora. Você transformou minha vida de maneiras que nem sabia que eram possíveis. Me ensinou que amor não é sobre timing perfeito, mas sobre pessoas perfeitas uma para a outra. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossa futura família precisa. Dante, Valentina respondeu, sua voz tremendo de emoção. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas escolher o amor apesar do medo. Prometo construir uma vida linda com você,
baseada em confiança, paixão e a certeza de que alguns dos melhores presentes vêm disfarçados de decisões assustadoras. Quando se beijaram como marido e mulher, Valentina soube que havia feito a escolha certa. Não porque não tinha medo, mas porque o amor que sentia por Dante era maior que qualquer medo. 2 semanas depois da lua de mel em Búzios, durante um café da manhã tranquilo na cobertura, Valentina olhou para o teste de gravidez em suas mãos e viu 2 linhas claras. Dante, ela chamou, a voz trêmula de emoção. Ele apareceu correndo da sala. O que foi? Você está... Ela mostrou o teste sorrindo através das lágrimas. Vamos ser pais. A alegria que explodiu entre eles foi pura, intensa e transformadora. Dante a pegou no colo, girando-a pela cozinha, enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Conseguimos, ele sussurrou, depositando-a cuidadosamente no chão. Realmente conseguimos. Estamos grávidos, Valentina disse, ainda mal acreditando nas palavras. Estamos grávidos, ele repetiu, beijando-a suavemente. E naquele momento, abraçados na cozinha ensolarada onde tudo havia começado com uma conversa impossível, eles souberam que às vezes os maiores milagres nascem das decisões mais corajosas. A proposta inesperada havia se tornado uma promessa de futuro, e esse futuro estava crescendo, célula por célula, dentro do amor que haviam construído juntos. Os 9 meses que seguiram foram uma montanha-russa de emoções, descobertas e transformações que nem Valentina nem Dante poderiam ter imaginado. A gravidez trouxe desafios, enjoos matinais que duravam o dia inteiro, mudanças de humor que deixavam Valentina confusa consigo mesma e medos noturnos sobre ser uma boa mãe, mas também alegrias indescritíveis. Dante se transformou no marido mais atencioso do mundo. Ele aprendeu a fazer chá de gengibre para os enjoos dela, instalou um sistema de som no quarto para tocar música clássica para o bebê e converteu um dos quartos da cobertura em um berçário que parecia saído de um conto de fadas. Você acha que exagerei? Ele perguntou uma tarde, observando o quarto com paredes pintadas de azul suave, móveis de madeira artesanal e um mobile de estrelas que ele mesmo havia encomendado de um artista local. Valentina, agora com 7 meses, se apoiou nele enquanto observava o espaço. Acho que nosso filho vai se sentir o mais amado do mundo. Nosso filho, Dante repetiu, como fazia sempre que uma delas dizia essas palavras. Ainda parece um sonho. Um sonho que chuta, Valentina riu, pousando a mão na barriga quando sentiu o bebê se mover. Quer sentir? Dante colocou a mão sobre a dela, e seus olhos se iluminaram quando sentiu o movimento forte. Ele vai ser um dançarino como a mãe. Ou ela, Valentina corrigiu. Eles haviam decidido não saber o sexo do bebê, querendo ser surpreendidos. Ou ela, Dante concordou, beijando sua testa. Não importa. Vai ser perfeito. Lorenzo Marques Cordeiro nasceu numa manhã de terça-feira, 3 semanas antes do previsto, durante uma tempestade tropical que sacudiu o Rio de Janeiro. Valentina acordou às 4 da manhã com contrações, e às 6 horas da tarde, depois de um trabalho de parto que testou todos os limites de sua resistência, ela segurava seu filho nos braços. Meu Deus! Dante sussurrou, olhando para o pequeno rosto avermelhado de Lorenzo. Ele é... perfeito, Valentina terminou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Completamente perfeito. Lorenzo tinha os olhos escuros como a mãe e uma expressão séria que lembrava o pai. Seus dedinhos minúsculos se agarraram ao dedo de Dante com uma força surpreendente, como se já soubesse que esse homem era seu papai. Oi, meu amor, Valentina murmurou, tocando o rosto do bebê. Finalmente chegou. Dante estava em silêncio, apenas observando sua esposa e seu filho com uma expressão de puro encantamento. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Obrigado. Pelo quê? Valentina perguntou. Por dizer sim, por aceitar fazer isso comigo, por me dar uma família. Dante, ela disse suavemente, você me deu uma família também. Naquele momento,
Lorenzo abriu os olhos pela primeira vez, olhando diretamente para os pais como se os reconhecesse. E talvez reconhecesse mesmo. Afinal, havia passado 9 meses ouvindo suas vozes, sentindo o amor que o cercava antes mesmo de nascer. Bem-vindo ao mundo, Lorenzo, Dante disse, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Você não tem ideia de quanto você já é amado. Os primeiros meses com Lorenzo foram uma mistura de exaustão total e felicidade avassaladora. Valentina descobriu que a amamentação era mais difícil do que esperava, que bebês choravam por razões misteriosas e que era possível amar alguém tão intensamente que chegava a doer fisicamente. Dante se revelou o pai mais dedicado que ela poderia ter imaginado. Ele acordava para as mamadas da madrugada, trocava fraldas sem reclamar e tinha uma paciência infinita para as noites em que Lorenzo simplesmente não queria dormir. Como você aprendeu a ser tão bom nisso? Valentina perguntou uma noite, observando Dante balançar Lorenzo até ele finalmente adormecer. Não aprendi, ele admitiu. Estou improvisando a cada dia, mas quando olho para ele... Dante fez uma pausa, observando o rosto sereno do bebê. Quando olho para ele, quero ser o homem que ele acha que sou. E que homem é esse? O melhor pai do mundo. O marido mais amoroso. O tipo de homem que merece uma família como esta. Valentina se levantou da cama e foi abraçá-los, criando um pequeno círculo perfeito na sala escura. Você já é esse homem, Dante. Sempre foi. Quando Lorenzo completou 6 meses, eles decidiram fazer uma pequena festa na cobertura. Nada grandioso, apenas família próxima e alguns amigos queridos. Camila veio carregada de presentes. A mãe de Valentina fez a viagem do interior especialmente para conhecer o neto. E até Paulo, o assistente de Dante, apareceu com um presente cuidadosamente escolhido. Ele está enorme! Camila exclamou pegando Lorenzo no colo. E lindo! Valentina, ele tem seus olhos, mas o jeito sério do Dante. Ele só fica sério quando está concentrado. Valentina riu. Igual ao pai. E quando ele sorri, Dante acrescentou, é igualzinho à mãe. Lorenzo escolheu aquele momento para dar um de seus sorrisos radiantes, fazendo todo mundo na sala derreter. Este menino vai quebrar corações quando crescer. A mãe de Valentina comentou, e todos riram. Mais tarde, quando os convidados haviam ido embora e Lorenzo estava dormindo, Valentina e Dante se sentaram no terraço, observando o pôr do sol sobre a cidade. Você se lembra, Valentina disse, daquela primeira noite quando você me perguntou por que eu havia invadido seu quarto? Lembro. E eu disse que foi por causa de uma aposta idiota. E foi. Valentina sorriu. Mas agora penso que talvez tenha sido destino. Como se o universo soubesse que precisávamos um do outro. Dante a puxou para mais perto. Você acredita nisso? Em destino? Acredito em escolhas que nos levam ao destino certo. Ela se virou para olhá-lo. Escolhemos um ao outro repetidas vezes. Na primeira manhã, quando você me pediu para voltar. Quando eu decidi ficar, apesar da mídia. Quando você me fez a proposta mais louca do mundo, e eu disse sim. A melhor decisão que já tomei, Dante disse, beijando-a suavemente. Qual delas? Todas elas. Um ano depois, eles estavam na mesma praia onde haviam se casado, mas desta vez, como uma família de 3. Lorenzo, agora um bebê robusto e curioso de 1 ano, brincava na areia entre eles, tentando pegar as ondas que se aproximavam. Você acha que ele se lembra de estar aqui no meu ventre? Valentina perguntou, observando Lorenzo dar seus primeiros passos cambaleantes na areia. Tenho certeza que sim, Dante respondeu. Este lugar é especial para nossa família. Papai, mamãe, Lorenzo gritou, uma das poucas palavras que já sabia, correndo em direção a eles com os bracinhos estendidos. Valentina o pegou no colo, cobrindo-o de beijos enquanto ele gargalhava. Meu neném está ficando tão grande! Ele não é mais um neném, Dante observou. É um menininho. Nosso menininho, Valentina corrigiu. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de rosa e dourado,
Eles caminharam pela praia como haviam feito tantas vezes antes. Mas agora, em vez de duas pessoas descobrindo o amor, eram uma família construída sobre a base sólida desse amor. Valentina, Dante disse quando pararam para observar o pôr do sol. Sim? Se você pudesse voltar no tempo naquela primeira noite sabendo tudo o que sabemos agora, você faria a mesma escolha? Ela olhou para ele, depois para Lorenzo, que estava tentando pegar punhados de areia, depois para o oceano infinito à sua frente. Sem hesitar, ela disse. E você? Eu faria qualquer coisa para chegar exatamente aqui. Lorenzo escolheu aquele momento para dar alguns passos na direção da água, parando apenas quando as ondas tocaram seus pés pequeninos. Ele olhou para trás para os pais, sorrindo com o tipo de alegria pura que apenas crianças conseguem sentir. Acho que ele aprova nossa história. Valentina riu. Ele é nossa história, Dante respondeu. A melhor parte dela. 2 anos depois, Dante estava no piano da sala, tocando a música que havia composto para Valentina há tanto tempo. Mas agora havia uma adição. Lorenzo, sentado ao lado dele no banco, ajudando-o a tocar com suas mãozinhas pequenas. Valentina entrou na sala, observando os 2 homens de sua vida fazendo música juntos. Sua barriga estava crescendo novamente. Eles haviam descoberto há algumas semanas que Lorenzo seria irmão mais velho. Como estão meus músicos? Ela perguntou. Mamãe! Lorenzo gritou, correndo para abraçar suas pernas. Papai, música! Sim, papai está tocando música, ela concordou, afagando os cabelos dele. E muito bem. Dante parou de tocar e se virou para eles. Como você está se sentindo hoje? Bem melhor. Acho que desta vez não vou ter tanto enjoo. Ou talvez você esteja mais experiente agora, Dante sugeriu, se levantando para abraçá-la. Talvez, ela concordou. Depois olhou para Lorenzo, que havia voltado para o piano e estava tocando sua própria composição. Você acha que ele vai ficar feliz em ser irmão mais velho? Ele vai ser o melhor irmão mais velho do mundo, igual ao pai que tem como exemplo. E igual à mãe, Dante acrescentou, beijando sua testa. Naquele momento, com Lorenzo fazendo música no piano, um novo bebê crescendo dentro dela, e Dante abraçando-a como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo, Valentina soube que havia encontrado exatamente onde pertencia. Não foi um caminho fácil ou convencional. Começou com uma aposta bêbada, passou por mídia invasiva, propostas impossíveis e decisões assustadoras. Mas cada passo havia sido necessário para chegar aqui, neste momento perfeito de família, amor e completude. Dante, ela disse suavemente. Sim? Obrigada. Pelo quê? Por me fazer a proposta mais louca do mundo, por me mostrar que às vezes a coragem de dizer sim pode mudar uma vida inteira. Dante sorriu, o mesmo sorriso que havia capturado seu coração naquela primeira manhã. Obrigado por ter dito sim. Lorenzo parou de tocar piano por um momento e correu para abraçar os 2, criando um sanduíche de família que os fez rir. Eu amo vocês, ele disse. Uma frase que havia aprendido recentemente e usava generosamente. Nós também te amamos, meu amor. Valentina respondeu. Mais do que as estrelas, Dante acrescentou, completando a frase que havia se tornado uma tradição da família. E assim, queridos ouvintes, Valentina e Dante provaram que o amor verdadeiro não precisa de roteiros. Ele cresce das raízes da confiança absoluta e floresce quando 2 almas finalmente encontram coragem para se entregar completamente. Eles descobriram que às vezes nossa maior felicidade nasce das decisões mais assustadoras, quando aceitamos propostas impossíveis e acordamos descobrindo que construímos uma família sem perceber. Que um pedido de amigo pode se transformar na declaração de amor mais bonita do mundo, e que o amor real é aquele que não apenas nos escolhe, mas cresce conosco a cada dia. Lorenzo nos ensinou que bebês têm o poder de transformar casas em lares, e que às vezes eles são a ponte entre 2 corações que sempre estiveram destinados a se encontrar. Valentina nos mostrou que uma mulher corajosa pode ter tudo, carreira, amor e família, sem precisar escolher entre eles.
E Dante provou que um homem de verdade não apenas oferece segurança, mas constrói sonhos ao lado da mulher que ama. Se essa história aqueceu seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas emocionais. Compartilhe nos comentários. Você acredita que os melhores amores começam com as amizades mais profundas? Ou que às vezes precisamos aceitar propostas malucas para descobrir nosso destino? E lembrem-se sempre, em algum lugar do mundo, existe alguém que já conhece sua alma e está apenas esperando o momento certo para se revelar. Não desistam de acreditar no amor que cresce devagar, no amor que constrói bases sólidas, no amor que transforma amigos de infância em famílias para toda a vida. Nos vemos na próxima história aqui no Histórias Sem Fim, onde toda proposta inesperada pode ser o início de um conto de fadas e todo sim corajoso pode mudar uma vida para sempre. Até lá, que vocês tenham a coragem de dizer sim aos sonhos impossíveis, porque às vezes eles são exatamente o que nosso coração estava esperando. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês.